Em um dos jogos mais aguardados dessa fase de oitavas de final da Copa Libertadores, o Botafogo largou na frente do Palmeiras, vitória por 2-1 jogando no Newton Santos, uma atuação muito boa do time treinado pelo Arthur Jorge e uma atuação de novo ruim do time do Abel Ferreira. Nesse vídeo a gente vai olhar um pouco para as características dos dois times dentro desse confronto, o que se sobressaiu em relação ao Botafogo e o que não funcionou em relação ao Palmeiras nesse início de eliminatória. Bom, a gente já está com o campinho na tela com as duas formações iniciais de Palmeiras e Botafogo nesse confronto, para falar desse jogo taticamente como ele se desenrolou. E aqui no desenho a gente já consegue observar, né, um Botafogo mais avançado dentro do campo, porque foi exatamente o que aconteceu ao longo de uma parte muito grande do primeiro tempo. O começo do jogo foi de maior proposta do Botafogo, o Botafogo com mais posse, empurrando o Palmeiras para trás e tentando fazer o jogo dentro da sua característica. Botafogo sem muitas mudanças, né, nesse 11 inicial, nenhuma novidade assim muito grande. Matheus Ponte ganhou a vaga de titular do Damian Soares, que vive uma cisão com o clube ou algo nessa linha. Dois volantes de novo, Gregory e Marlon Freitas, como habitualmente o Botafogo tem, e o Thiago Almada, que tem sido incorporado ao clube aí nessas últimas semanas como esse meia aberto pelo lado esquerdo, mas com muita mobilidade, principalmente porque esse é um corredor onde o cuiabano tem muita capacidade de apoio, de chegada à frente, e esse é um aspecto importante dentro desse Botafogo na sua forma de atacar. Do lado do Palmeiras, o Abel repetiu a formação com três zagueiros de algumas jornadas anteriores, só que com algumas outras mudanças, né? O Vanderlan ganhou a vaga do lado esquerdo, o Caio tinha sido titular nos jogos contra o Flamengo, por exemplo, na eliminatória da Copa do Brasil. E o Abel repetiu uma ideia que foi usada no jogo contra o Inter, um teste ali no jogo contra o Inter e foi também utilizado no jogo da volta contra o Flamengo, muito pela necessidade de precisar de gols, né? Que foi ter o Rafael Veiga como um segundo volante ao lado do Aníbal Moreno, na justificativa do Abel, que faz bastante sentido, aliás. A tentativa de ter o Veiga como um segundo volante é de dar uma fluidez maior para o jogo do Palmeiras. Maurício como um meia do lado para dentro, né, do lado direito, e o Rony para ser muitas vezes um jogador para se aproximar do Flávio Lopes nos momentos em que o Palmeiras atacava. Pelo menos era essa a ideia de uma forma geral. Como eu disse, o Botafogo começou melhor, né, empurrando o Palmeiras para trás, com boas movimentações, principalmente desse trio ofensivo, Luiz Henrique, Savarino e o Thiago Almada. Tenho até uma imagem, né, para ilustrar um pouco do que foi o jogo desses três jogadores, no sentido de movimentação. Né? A gente está vendo aí a imagem que mostra, né, Rafael Veiga e o Aníbal Moreno lado a lado como uma dupla de volantes. E aí Savarino, Luiz Henrique e o Thiago Almada com muita mobilidade. Foi um trio que se mexeu muito pelo campo, sem guardar posição em nenhum momento. Em alguns lances do jogo, o Luiz Henrique estava um pouco mais aberto, em outros ele vinha para uma faixa um pouco mais central, em outros fazia diagonal. O Thiago Almada partia do lado para dentro com muita movimentação. Savarino se mexendo muito também. E o Botafogo muito preocupado, como mostra essa imagem, né, em ocupar esse espaço entre as linhas de marcação do Palmeiras. Porque o Palmeiras não subiu para pressionar o Botafogo. Não era um Palmeiras que tentava, tinha uma tentativa de pressionar o passe do Bastos, ou do Barbosa, ou fechar espaços para Gregory e Marlon Freitas. Então, ao passo que o Matheus Ponte e o Cuiabano se lançavam ao ataque, muitas vezes o Gregory fazia um terceiro homem nessa saída de bola aqui junto com o Bastos e com o Barbosa, e outros eram o Marlon Freitas nessa faixa um pouco mais central, mas sem ser tão incomodados, né? O Palmeiras não tinha a ideia por trás do seu modelo de jogo de pressionar essa saída de bola. Justamente, né, como pano de fundo também, a ideia de não oferecer campo para o Botafogo poder progredir, para o Botafogo poder avançar e ganhar casas. O Botafogo é um time que tem muita capacidade de atacar esse espaço, né, na linha defensiva e de acelerar muito a partir dos momentos em que recupera, né? Então, se a gente observar algumas imagens aqui do jogo, a gente vai ver exatamente isso, né? Palmeiras muito preocupado em não dar as costas da sua linha defensiva para Luiz Henrique, Igor Jesus, Thiago Almada ou até mesmo Savarino poderem acelerar bastante, que é do jeito que o Botafogo joga. Essa imagem mostra Igor Jesus e o Luiz Henrique no limite da linha defensiva, prontos para receber um lançamento e tentar acelerar. Nesse outro lance, a mesma coisa. A bola que o Thiago Almada recua, né? Nesse lance especificamente, o Thiago Almada recua, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus prontos para fazer o movimento de ataque à linha defensiva do Palmeiras. Esse foi, né, um panorama que se repetiu muitas vezes ao longo do jogo, de uma forma geral. O Botafogo com muita tentativa de acelerar essa bola e o Palmeiras tentando defender esse espaço para não dar justamente o campo para o Botafogo correr. Aqui uma imagem a qual me referia, né, sobre a saída de bola. Gregory ali por um lado, Marlon Freitas com uma peça mais central e o Thiago Almada girando muito para ser esse articulador, né?
Esse foi um movimento que a gente observou bastante. Quando o Botafogo fazia essa saída de bola, Thiago Almada muito livre para transitar, assim como o Savarino de uma forma geral. Os dois basicamente como os armadores do time, Igor Jesus pronto para atacar essa linha defensiva e o Luiz Henrique muitas vezes na diagonal fazendo as mesmas coisas, né? A mesma coisa, melhor dizendo. Então, o lado muitas vezes era de bater o ponte e de Cuiabano para tentar fazer um apoio, abrir, ter uma opção para abrir um pouco mais campo e prender tanto o Vanderlan quanto o Giai, de uma forma geral, no sistema defensivo do Palmeiras. Tanto que se a gente chega ao gol do Botafogo, que abre o placar aos 21 minutos, a jogada é exatamente essa. É uma bola recuperada pelo Gregory lá atrás. Os dois volantes do Botafogo com essa capacidade muito grande, né, física, de vencer duelos e recuperar a bola. Bola recuperada pelo Gregory e aí muita velocidade para sair da defesa para o ataque. Bola entra, chega ao Igor Jesus, ele faz o lançamento para o Luiz Henrique atacar a linha defensiva com muita velocidade e marcar o gol de cabeça. Até ali eram 20 minutos de muito controle do Botafogo e até de um certo domínio do time treinado pelo Arthur Jorge. E até que num erro de saída de bola o Palmeiras consegue um empate, né? O Rony faz uma pressão no John, o John erra a saída de bola e aí o Botafogo vai conseguir, o Palmeiras, melhor dizendo, vai conseguir empatar o jogo numa jogada rápida, né? Que pega o Botafogo desmontado, passe do Veiga, assistência do Rony e o chute do Maurício, né? Fechando da direita para dentro, fechando para fazer o gol de canhota. Mas não foi um gol que de forma alguma desestabilizou o jogo do Botafogo ou a tentativa do Botafogo de impor a sua forma de jogar, o seu modelo. Muita pressão quando não tem a bola, vence muitos duelos na linha defensiva do Botafogo, fez um grande jogo, Bastos e Barbosa. Os dois laterais, muito bem, os dois volantes, à frente da defesa, uma grande partida também. Individualmente, o Botafogo fez um ótimo jogo e coletivamente também. Obviamente que o time foi potencializado por essa situação. E o segundo gol tem de novo o ingrediente desse aspecto de atacar muito a linha defensiva com muita velocidade. Bola do Marlon Freitas na profundidade, o Igor Jesus vai acelerar no espaço ali entre o Vitor Reis e o Gustavo Gomes, né, o lateral, o zagueiro da direita e o do centro, fazendo uma diagonal muito rápida para finalizar na defesa, na saída do Everton, né, e marcar o gol do 2-1 no finalzinho ainda do primeiro tempo para o Botafogo. Botafogo com muita gente atacando a área, né, nesses lances de gol a gente consegue perceber 3, 4 jogadores sempre fazendo esse movimento. O Palmeiras voltou para o intervalo, do intervalo com uma mudança, o Lázaro na vaga do Rony, para tentar ter um pouco mais de mobilidade, né, nesse setor aqui mais central. O Rony, o cara de mais atacar a área, o Lázaro na tentativa de ser mais um armador, até para tentar ter mais a bola, avançar no jogo com mais posse. Isso funcionou muito pouco, tanto que rapidamente o Abel faz mais duas, né? Saca o Flaco Lopes e põe o Felipe Anderson na referência e vem também com o Estevão na vaga do Maurício pelo lado direito. O Palmeiras com mais duas mudanças na tentativa muito de na tentativa de criar algo mais perigoso, de voltar a ser um time ofensivamente criativo dentro do jogo, né? Mas muito, muito pendente mesmo do que principalmente o Estevão pudesse fazer em velocidade. Não foi um Botafogo tão atirado ao ataque, até pela vantagem que tinha, pelo menos mais resguardado com o Ponte e o Cuiabano, ainda apoiando, mas pensando mais assim em defender. E o Estevão para fazer essas diagonais como quase que única opção. Foi um jogo muito pobre do Palmeiras do ponto de vista ofensivo, né, de criatividade. Então, o Lázaro não entrou bem, Felipe Anderson agregou muito pouco nessa tentativa de ser um cara mais móvel, né, já que com Lopes e Rony, o Palmeiras perdia muitos duelos físicos para o Bastos e para o Barbosa. A tentativa com Lázaro, Felipe Anderson e o Estevão era ter mais mobilidade no ataque. Pelo menos foi essa percepção que eu tive, né? E o Estevão foi um cara muito acionado, ele até faz uma jogada muito boa que não termina numa finalização, e até o momento que antecede, né, a saída do Rafael Veiga para a entrada do Fabinho, por exemplo, né, e ali já era um momento em que o Palmeiras estava um pouco mais preocupado em não tomar talvez um terceiro gol, já que o jogo pendia um pouco mais para esse aspecto. E na contramão disso, né, o Arthur Jorge foi fazendo mudanças para reoxigenar seu ataque e tentar marcar o terceiro gol. Então, por exemplo, ele saca o Savarino, que na cabeça de muita gente não foi uma boa decisão, já que ele fazia um grande jogo, né? E aí faz quase que um 4-2-4, né? Com o Thiago Almada sendo esse armador de um lado, o Luiz Henrique para fazer as diagonais do outro, e o Tiquinho ao lado do Igor Jesus. Tiquinho como esse cara de mais mobilidade, né? Pode, apesar de ser um centroavante de camisa 9, faz bem esse papel de se mexer bastante o Tiquinho Soares. Foi essa uma primeira mudança feita, né? Muito na tentativa de marcar ali o terceiro gol, já que era um momento de superioridade do Botafogo, ou pelo menos de controle, né? Mas ao passo que o tempo avança dentro do jogo, o Botafogo também não consegue marcar o seu gol.
Arthur vai fazendo mudanças para tentar fortalecer um pouco mais o time defensivamente. Então vem o Marçal muito preocupado com essa questão do Estevão, né, muito incisivo do lado para dentro. Vem o Matheus Martins para renovar um pouco o fôlego por esse lado, na vaga do Thiago Almada, né, um jogador com capacidade de acelerar bastante também, ainda nessa tônica de tentar marcar o terceiro gol, mas de ter uma maior capacidade de recomposição. E aí, mais na reta final do jogo, uma mudança no setor de meio campo, né? Foi embora o Marlon Freitas para a entrada do Alan. Aí já aqueles 10 finais, né, onde o Palmeiras ia se lançar um pouco mais, e o Tietê para fechar esse lado na vaga do Luiz Henrique. Aí fechando mais duas linhas de 4 na reta final do jogo, para defender um pouco mais essa vantagem, já que parecia mais claro que o Palmeiras não conseguiria, ou que o Botafogo não conseguiria marcar o terceiro, né, já muito reta final do jogo, e que o Palmeiras podia se lançar para uma pressão um pouco maior. O Botafogo larga em vantagem nesse jogo com uma atuação muito boa coletivamente, né? Sólido dentro do seu modelo, time de muita força física e muito rápido, muito vertical dentro dos seus ataques, né? Já venceu 2 vezes, por exemplo, o Palmeiras dentro dessa temporada, briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro pelo título dentro desse ano mais uma vez, num projeto que vai se fortalecendo, né, esportivamente ano após ano. E o Palmeiras chega, né, a um estágio importante da temporada com mais dúvidas do que certezas. Lesões importantes, jogadores que chegaram no meio da temporada e que vão tentando se adaptar com as competições em curso e poucas soluções de uma forma geral em várias partidas, né? Não foi um Palmeiras que entrou em campo amedrontado, como foi no Maracanã contra o Flamengo, por exemplo, onde foi amassado e que poderia, sim, ter perdido o jogo até por um placar maior. Mas foi um Palmeiras que de novo deixou muito a desejar. Ofensivamente muito pobre, defensivamente com muitas questões ainda para serem resolvidas. O time do Abel passa por um momento muito complicado e vai colocar à prova sua força no jogo da semana que vem contra o Botafogo, que vai chegar muito, muito fortalecido para essa decisão no Allianz Parque.